Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartoleiro. No vídeo de hoje vamos montar o esboço inicial do nosso time para a 17ª rodada do Cartola FC. Quem ainda não se inscreveu no canal, peço para se inscrever, compartilhar o vídeo com os amigos e deixar o seu like nesse vídeo que vocês vão estar me ajudando demais nesse início de canal. 16ª rodada do Cartola passou, fizemos 66,51 pontos, acredito que foi uma pontuação bacana, a média dos cartoleiros ficou ali entre 48 pontos, nos recuperamos da última rodada que fomos muito mal, isso é o mais importante, e recuperamos cartoletas também, ganhamos cerca de 4, 5 cartoletas, então estamos com um patrimônio bom para montar um time bacana para essa 17ª rodada do Cartola FC, que se inicia no sábado. O mercado vai fechar às 4h30, às 3h30 a gente vai postar o nosso time lá no nosso Instagram, @cartoleirofc. Então, se você não segue a gente no Instagram, nos sigam lá. Então, sem mais delongas, bora montar o nosso time para essa 17ª rodada e bora buscar mais uma mitada. Então, bora montar o nosso time para essa 17ª rodada do Cartola FC. Como vocês podem ver logo de cara, jogadores importantes vão estarem disponíveis para essa rodada. É o caso do Bruno Henrique, do Arão e do Pikachu que estão suspensos. E o Pedro provavelmente vai voltar para o banco de reservas porque o Gabigol voltou de suspensão. Então vai ser bem complicado escalar o time para essa rodada. Então bora vender todo mundo, começar tudo do zero e buscar mais uma mitada nessa 17ª rodada. Bora começar a montagem do nosso time aqui pelo gol, onde as melhores opções, na minha opinião, são opções um pouquinho mais caras. É o caso do Fernando Miguel, do Atlético Goianiense, 18,23 cartoletas, pega a Chape dentro de casa. Atlético Goianiense que está numa fase boa, é o amplo favorito e tem grande possibilidade de saldo de gols nessa rodada. A Chape está numa fase terrível, muitos consideram que a Chape já está rebaixada e nem terminou o primeiro turno ainda. Então, o Fernando Miguel é uma ótima opção para quem tem um pouquinho mais de cartoletas. Outra ótima opção seria o Everton do Palmeiras, 14,94 cartoletas, pega o Cuiabá dentro de casa. Palmeiras também amplo favorito nesse jogo, boa possibilidade de saldo de gols, mas a gente ainda não sabe se o Everton vai jogar mesmo. Ele saiu machucado do jogo contra o Atlético Mineiro, tem Libertadores no meio de semana, então a gente tem que ficar atento para saber se o Everton vai jogar. Se ele jogar, ótima opção para quem tem um pouquinho mais de cartoletas. Para quem tem um pouco menos de cartoletas e está procurando um goleiro, eu indicaria o Gabriel Chapecó do Grêmio. E por enquanto ele vai ser o goleiro do nosso time. 4,28 cartoletas, pega o Bahia dentro de casa. O Grêmio está numa fase muito ruim também, mas o Bahia também está numa fase terrível. Acabou de demitir o Dado Cavalcante, vai sem técnico para o jogo contra o Grêmio. Acredito que o Grêmio seja favorito nesse jogo, tem a possibilidade de conquistar saldo de gols. Então, por enquanto, o Gabriel Chapecó vai ser o goleiro do nosso time. Vamos agora escolher os nossos laterais para a rodada. Logo aqui de cara tem uma opção que eu considero excelente para essa rodada, pensando em saldo de gols e scouts ofensivos, que é o Natanael do Atlético Goianiense, 14,13 cartoletas. O Natanael a gente sabe que é aquele lateral que pode atuar como ponta, e se ele jogar como ponta nesse jogo contra a Chapecoense vai ser melhor ainda, porque ele vai produzir mais scouts ofensivos e ainda vai contar com saldo de gols. Então o Natanael é uma ótima escolha para essa rodada. Outra escolha mais ousada que eu considero muito boa para essa rodada também seria o Aderlan do Bragantino, 13,73 cartoletas, pega o América fora de casa. O Aderlan que não jogou nesse fim de semana, foi poupado para a Sul-Americana, então vai estar descansado no jogo contra o América. E sem contar que o Bragantino tem boa possibilidade de saldo de gols, o ataque do América está um pouco enfraquecido nesse campeonato, então é uma escolha mais ousada, mas que eu considero muito boa para essa rodada. Outra opção alternativa ao Natanael seria o Dudu, também do Atlético Goianiense, 11,02 cartoletas, tem mantido uma regularidade boa, foi mal na última rodada, está desvalorizado, então ótima opção para ganhar um pouquinho mais de cartoletas. E se você estiver pensando um pouquinho mais em regularidade, temos o Fagner do Corinthians, 12,18 cartoletas, que tem sido um dos laterais mais regulares do Cartola, boa opção também para essa rodada. A minha segunda escolha vai ser pensando no saldo de gols do Palmeiras, que eu considero um dos favoritos para essa rodada. Então, eu vou estar escolhendo aqui o Marcos Rocha, 8,7 cartoletas, pega o Cuiabá dentro de casa.
Marcos Rocha, que tem mantido uma regularidade boa no Cartola nessa temporada, não jogou no fim de semana contra o Atlético Mineiro, então vai estar um pouquinho mais descansado. Então eu considero ele uma ótima opção pensando em saldo de gols e em scouts ofensivos também. E ele vai ser a segunda escolha do nosso time para essa rodada. E agora vamos escolher os nossos zagueiros para a rodada. Eu particularmente estou muito confiante no SG do Palmeiras para essa rodada. Acredito que eles sejam os grandes favoritos. Então a minha primeira escolha para a zaga vai ser o Gustavo Gomes. 10,68 cartoletas. Nas 5 primeiras rodadas em que ele atuou, ele foi muito bem, manteve uma regularidade muito boa, mas nas 2 últimas rodadas ele não foi bem, tá excelente para valorizar. Se ele conquistar o saldo de gols, vai valorizar bastante, e sem contar que ele é ótimo na bola aérea ofensiva, então o Gustavo Gomes é uma das melhores escolhas para essa rodada. A minha segunda escolha vai ser um pouco mais ousada, mas apostando muito no saldo de gols do Bragantino por conta do ataque do América ser um pouco mais enfraquecido. Então, por enquanto, eu vou estar escolhendo o Léo Ortiz, 9,38 cartoletas. Ele não jogou tanto nesse campeonato por ter sido convocado para a Copa América, está numa fase boa possibilidade também de saldo de gols, então eu, por enquanto, vou estar apostando no Léo Ortiz. Para quem tem um pouquinho menos de cartoletas, eu indicaria muito os zagueiros do Grêmio para essa rodada, que eu acredito que tem a possibilidade também de saldo de gols. Temos aqui o Jeromel, que está custando 6,96 cartoletas, está bastante desvalorizado, fez menos 2,5 na última rodada, então para valorizar o Jeromel está excelente. Se ele consegue segurar o saldo de gols também, vai valorizar de cerca de 2 a 3 cartoletas, então ótima opção para essa rodada. E para quem tem um pouquinho menos de cartoletas, tem também o Juan, que está custando 2,87 cartoletas, tem entregado seus pontinhos mesmo sem o saldo de gols, então eu considero que é uma excelente opção também, mas por enquanto vamos fechar a nossa zaga com Gustavo Gomes e Léo Ortiz. E agora vamos escolher os nossos meias para a rodada, os meias que têm mantido uma regularidade impressionante nessa temporada, sempre recheado de ótimas opções. Então bora escolher nossos meias, vai ser difícil escolher 3 meias para essa rodada. A nossa primeira escolha aqui não tem como deixar de fora, independente do adversário, que é o Arrascaeta do Flamengo. 14,10 cartoletas, está mantendo uma regularidade impressionante, sempre gera scouts, gera muitas assistências, já são 5 em 8 jogos no campeonato, então não está tendo como deixar o Arrascaeta de fora. Claro, ele está um pouquinho valorizado, mas a gente sabe que ele tem potencial para fazer ainda mais nessa rodada. A nossa segunda escolha vai ser o Gustavo Scarpa do Palmeiras, 13,65 cartoletas, pega o Cuiabá dentro de casa. O Scarpa que não vem bem nessas últimas rodadas, né? Nas últimas 4 rodadas fez pontuações muito baixas, mas nós vamos confiar mais na regularidade dele no início do campeonato, e sem contar que o jogo é bem favorável para o Palmeiras, o Gustavo Scarpa está bem para valorizar, então ótima opção também para essa rodada. Alternativa ao Scarpa, temos o Rafael Veiga, caso você não esteja confiando tanto nessa fase ruim que vive o Scarpa. Temos também o Ederson para pensar em regularidade, sempre conseguindo seus pontinhos. Mas a nossa terceira escolha, por enquanto, vai ser um jogador que está muito bem, está numa fase excelente também, está desvalorizado, isso que é muito importante também, que é o Terans do Atlético Paranaense. 10,78 cartoletas, pega o Corinthians dentro de casa. Eu acredito que seja um jogo bem equilibrado, mas o Terans está sendo o principal nome do Atlético Paranaense nessa temporada, está desvalorizado, então ótima opção pensando em pontuação e valorização. Então, por enquanto, o Terans vai ser o terceiro nome do nosso meio de campo. E finalmente vamos para a escolha do nosso ataque, que é onde a gente espera conquistar a maioria dos nossos pontos. Então, bora caprichar na escolha dos nossos atacantes. Logo aqui de cara tem 2 opções que são unanimidades dessa rodada, não tem como deixar de fora, que são Hulk e Gabigol. Hulk está custando 21,26 cartoletas, pega o Fluminense fora de casa. O Atlético Mineiro está numa fase excepcional, são 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e enfrenta um Fluminense muito pressionado, já são 4 derrotas seguidas no campeonato. Existe a possibilidade do Roger Machado nem ser o treinador do Fluminense para esse confronto contra o Galo, caso o Fluminense seja eliminado da Libertadores no meio de semana. O Hulk está desvalorizado, é o principal nome da equipe, então não tem como deixar de fora. Já o Gabigol custa 17 cartoletas e enfrenta o Ceará fora de casa,
Na última rodada que atuou foi aquela zicada que ele fez menos 5,3 pontos, então ele está excelente pensando em valorização e em pontuação também, já que o Bruno Henrique não vai atuar, a tendência é que o Gabigol e o Arrascaeta chamem mais a responsabilidade nesse jogo, então o Gabigol surge como uma excelente aposta também para essa rodada. A nossa terceira escolha nos interessaria muito colocar um atacante do Palmeiras, mas por enquanto só o Wesley está como provável no Cartola. Então a gente vai esperar um pouquinho até sexta e sábado para ver se a gente tem mais notícias ali do time do Palmeiras para poder escolher o nosso terceiro atacante. Outras duas dúvidas que a gente tem no nosso time seriam o Zé Roberto do Atlético Goianiense, custa 9,7 cartoletas. Tem um jogo extremamente benéfico contra a Chapecoense dentro de casa. Claro, está um pouquinho valorizado, mas o jogo é muito benéfico e o Zé Roberto surge como uma ótima aposta para deixar o seu golzinho. Mas por enquanto a nossa terceira escolha vai ser o Borja do Grêmio. 8,67 cartoletas, pega o Bahia dentro de casa. O Borja que está extremamente desvalorizado, então precisa de muito pouco para começar a valorizar. É o cobrador de pênaltis para o Grêmio. O Grêmio tem um jogo benéfico dentro de casa, então o Borja surge como uma excelente alternativa até para quem tem um pouquinho menos de cartoletas. Então, por enquanto, ele vai ser o terceiro atacante do nosso time. Para fechar o nosso time titular, vamos à escolha do nosso técnico para a rodada. Temos disponíveis ainda cerca de 12 cartoletas, ótimo valor aí para escolher o nosso técnico. Caso você tenha um pouquinho mais de cartoletas, eu indicaria o Renato Gaúcho do Flamengo pela regularidade que ele vem mantendo nessa temporada. É o técnico mais regular do Cartola, mas eu acredito que a melhor escolha para essa rodada seja o Abel Ferreira do Palmeiras, pelo jogo ser mais benéfico, por ele estar desvalorizado, e a gente ainda tem cartoletas o suficiente para trazer o Abel para o nosso time, então ele vai ser o técnico no nosso time para essa rodada. Caso você tenha um pouco menos de cartoletas, o Eduardo Barroca do Atlético Goianiense também é um excelente nome para a rodada. E de nome mais barato para técnico, eu indicaria o Filipão do Grêmio. 7,40 cartoletas, está desvalorizado, jogo benéfico também. Filipão é a minha indicação de técnico mais barato, mas por enquanto o Abel Ferreira vai ser o técnico do nosso time para essa rodada. E assim fechamos o nosso time para essa 17ª rodada do Cartola FC com Gabriel Chapecó no gol, Natanael e Marcos Rocha nas laterais, Gustavo Gomes e Léo Ortiz na zaga, meio campo com Terans, Arrascaeta e Gustavo Scarpa, e o ataque formado com Hulk, Borja e Gabigol comandados pelo Abel Ferreira. O time custou 144,22 cartoletas, e no banco de reservas temos Marcelo Boeck do Fortaleza, Piquerez do Palmeiras, Pedro Jeromel do Grêmio, Nicão do Atlético Paranaense e Wesley do Palmeiras. E agora só falta escolher o nosso capitão para a rodada. Eu acredito que seja uma escolha muito difícil. Eu estou entre Hulk, Gabigol e Arrascaeta, mas por enquanto eu vou apostar na regularidade e na excelente fase do Hulk do Atlético Mineiro. Vou confirmar a minha escalação aqui e agora é só torcer pela mitada nessa 17ª rodada do Cartola. Então é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo com os amigos, deixem o seu like para o vídeo ser compartilhado para mais pessoas, deem sugestões, críticas e deixem os seus respectivos times nos comentários para a gente poder debater sobre essa 17ª rodada do Cartola FC, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.